Senhoras e senhores, mais do que nunca, sim, o Inter está muito dentro da briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Uma vitória gigantesca do Internacional lá fora de casa no Rio de Janeiro, em São Januário, contra a equipe do Vasco da Gama. 2-1 e olha, poderia ter sido mais. Um jogo quase beirando a perfeição. Um jogo bom do Internacional, de velocidade, transições rápidas, criando oportunidades e que sim, a gente tem que pontuar personagens importantíssimos, além do principal deles, Eduardo Cudê. Eu vou falar mais sobre essa vitória do Internacional em cima do Vasco da Gama, fora de casa, e que sim, coloca o Inter como postulante a uma vaga, pelo menos, na próxima pré-Libertadores. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO.com, e eu avisei, empate ou vitória do Inter, era pra tu ter ido lá em KTO e ter ganhado uma graninha. Aproveita o código DIAS pra tu ganhar 20% de free bet em KTO.com, tá certo? Tem um dos estúdios aqui da Rádio Bandeirantes, porque eu tô apresentando aqui o pré, o intervalo e o pós-jogo, mas a gente tem que falar do que foi essa vitória enorme do Internacional contra o Vasco da Gama, jogando fora de casa. Um Inter que repetiu o time, aquele time ideal, time base com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. No início do jogo, parecia, até pelo Vasco estar com 30, 40 mil torcedores dentro de São Januário, fazendo uma pressão muito grande para cima do Inter, o time do Ramon Dias tem qualidade, é um time que joga também, quando está em São Januário, muito na base da força da torcida, mas que, se a gente for pegar individualmente, carece um pouco de qualidade nas suas peças. Mas ainda assim, o Vasco começou bem a partida contra o Inter. Os primeiros 10 minutos, praticamente, foram todos do Vasco. O Vasco criando, não criava grandes oportunidades, a grande oportunidade eu vou chegar lá, mas o Vasco que tinha o domínio, tinha a bola, trocava passes no campo do Inter, até que vem a grande chance. Uma finalização que parecia despretensiosa, o Rocher acaba falhando, ele defende e tenta fazer em dois tempos uma bola rasteira e fraca dentro da sua área, ele acaba rebotando e dentro da pequena área, o Payet vai tentar a finalização e o Mercado dá um carrinho, desvia nele, salva, a bola vai por cima do gol. Depois desse lance, só deu Inter em transições rápidas, porque era natural. O Vasco desesperado já dentro do Z4, o Inter a 5 podendo ficar 2 pontos do Z4, caso tivesse uma derrota contra o Vasco e o Santos vencesse o seu jogo depois, contra o Curitiba em casa, na Vila Belmiro. Então, assim, a preocupação maior do que tudo era do Vasco. Era do Vasco, em ganhar dentro de casa com o apoio do seu torcedor, porque tá dentro do Z4 e vai seguir lá dentro. Então, assim, o Vasco tentava ficar com a bola no campo do Inter. Então, o Inter tinha muito espaço para jogar nas costas dos jogadores do Vasco e tinha muito espaço no seu campo de ataque e campo de defesa do Vasco. E foi numa dessas que o Inter foi criando, puxando em transições rápidas. Tem um lance com o Alan Patrick, puxa a bola e vai dar o passe para o Ener Valencia e demora demais, segura muito a bola. E quando ele vai limpar para bater, ele até tinha espaço, mas não é velocidade a principal característica do Alan Patrick. E aí, acaba batendo em cima da defesa. Em um desses lances, o Vasco ia se projetando para o campo de defesa do Inter para fazer o que estava tentando, que era controlar o jogo no seu campo de ataque, campo de defesa do Inter, e o René acaba desarmando, com um belo carrinho na linha lateral pelo lado esquerdo. Dá o passe para o Arangues consegue dar o passe para o Alan Patrick, e aí o Maurício passa nas costas da defesa do Vasco, e aí, cara, uma chaleirinha. Cara, o que o Alan Patrick joga de futebol é uma enormidade. Uma enormidade de futebol que joga o meio do Internacional, o senhor Alan Patrick. Ele dá uma chaleirinha na bola por cima de 2 marcadores do Vasco e o Maurício chega próximo ali da pequena área, na marca do pênalti, e pega de primeira de perna canhota e faz um golaço. O primeiro gol do Inter é um golaço. E aí o Vasco sentiu o gol. O torcedor do Vasco cantava músicas Jordan contra o time, dizendo que tinha que ter raça, enfim, e o Vasco acaba se perdendo. O Inter domina amplamente o primeiro tempo, cria outras 2, 3 oportunidades, principalmente arrancadas rápidas, com participação de Johnny e Arangues como os 2 primeiros volantes puxando essa bola. Os 2 têm qualidade para fazer essa transição rápida e botando a bola, principalmente no Alan Patrick, e o Alan Patrick em Maurício, por vezes em Wanderson, por vezes no Ener Valencia. Tanto que o Ener Valencia
cria uma grande oportunidade que ele tá no bico da grande área pelo lado esquerdo, puxa para dentro e finaliza, e o Léo Jardim, goleiro do Vasco, faz uma bela defesa. Mas foi assim o primeiro tempo, de um Inter dominante e dominante, eu me refiro por quê? O Vasco tentava dominar no campo de defesa do Inter, não tem tanta qualidade para isso, não conseguiu, o esquema do Kudê favoreceu o time, obviamente, do Internacional, que venceu a partida, e o Inter ia, por mais que em transições rápidas, dominando o jogo, e as ações, as principais ações do jogo, principalmente. E o segundo tempo foi a mesma coisa, tá? O segundo tempo foi a mesma coisa, tanto que logo no início já vem o segundo gol, o gol do Ener Valencia. Tem até uma chance antes dele numa finalização, e aí vem um chutão que parecia despretensioso do Rocher, que tentava amarrar o jogo todo, e que é natural, goleiro charrua, goleiro uruguaio, tenta picotar o jogo, o Inter estava ganhando fora de casa, algo que não acontecia desde o dia 25 de junho, na vitória por 2-1 de virada contra o América no primeiro turno do Brasileirão. E aí, o Internacional ia criando essas oportunidades, tanto que vem a grande chance do Ener Valencia, que é um chutão do Rocher, numa dessas bolas que ele picotou, teve um impedimento, ele demorou para bater, tanto que ganhou o cartão amarelo. Ele dá um chutão, o zagueiro do Vasco rebate, e o Bustos, de forma despretensiosa, dá um cabeceio na bola. E o Ener Valencia, no lance de qualidade, domina de perna direita já tirando do marcador. E ele chega de frente pro gol, bate, ela ainda toca na perna direita do Léo Jardim, e era o segundo gol do Inter lá no início do segundo tempo. O Inter estava vencendo, estava indo muito bem contra o Vasco da Gama, e de fato, o Inter estava merecendo mais do que o Vasco da Gama, estava jogando melhor do que o Vasco da Gama, e de fato, o Internacional mereceu essa vitória contra o Vasco, dominou as principais ações ainda no segundo tempo, jogando melhor e já com os 2-0 a favor. Alguns jogadores levaram o terceiro amarelo, como o Wanderson, como o Gabriel Mercado. Eu ainda estou um pouco doente, então às vezes dá vontade até de tossir. Mas enfim, o Inter dominava essas ações e jogava no segundo tempo, fora de casa, em São Januário, do mesmo jeito que jogava no primeiro tempo, com transições rápidas, mas domínio das ações do jogo. Muitas vezes esse domínio de ação, sem ter a bola, mas sem tomar grandes riscos no seu gol. No segundo tempo, até o Vasco conseguiu criar um pouco mais. O Rocher teve que trabalhar em 2 ou 3 oportunidades na reta final do segundo tempo, com o Inter já na frente do marcador. Mas o Inter fez um jogo muito bom. E aí, vem o lance do gol do Vasco. O Alex Teixeira entrou no segundo tempo e o Jair também. Um cruzamento para dentro da área. E aí, é a bola ofensiva, aérea ofensiva do Vasco, que é boa, e defensiva do Inter, que já vem pecando. O Inter tem que parar de levar gols. Uma hora já custou, e uma hora vai custar caro nesse Brasileirão, também como já custou em outros momentos, mas agora o Inter mais focado no Brasileirão, com o time mais completo possível no Brasileirão depois da eliminação na semifinal da Libertadores. Então, o Inter precisa se ligar nisso também. Uma grande vitória do Internacional por 2-1 contra o Vasco, lá em São Januário, no Rio de Janeiro, que coloca o Inter mais do que nunca na briga, sim, por uma vaga na próxima Libertadores. 38 pontos. Tem 2 jogos dentro de casa, contra Curitiba e contra América Mineiro, e precisa fazer 6 pontos nesses jogos. E aí eu destaco aqui atuações do Gabriel Mercado e do Vitão, apesar de terem falhado no gol, porque é no meio dos dois que o Alex Teixeira, que não é alto e é um meio campista, faz o gol de cabeça. E também tem que destacar o jogo do René, o desarme no primeiro gol, e um jogo muito bom dele. O Rocher falha em um dos primeiros lances, mas ainda assim faz um partidaço e faz defesas muito boas e que salvaram o Inter no segundo tempo. A gente tem que destacar mais uma vez o jogo de entrega, de raça do Bustos. Johnny e Arangue soberanos no meio de campo, com espaço e qualidade para criar, e o Johnny na marcação. E a gente tem que destacar Wanderson, que foi muito bem no primeiro tempo, Maurício. Alan Patrick não tem como falar, esse cara é de outro mundo, ele é seleção brasileira. E Ener Valencia é matador. A bola aparece, ele guarda. Ele não guardou contra o Fluminense, é verdade, mas ele tem agora voltado a guardar no Campeonato Brasileiro, tá certo? O que tu achou sobre o jogo? Deixa aqui, o Inter tá na briga, sim, por uma vaga na próxima Libertadores. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. Um beijo, até a próxima.